se renovem e se reorientem em direção a Deus, rejeitando o orgulho e o egoísmo para viver no amor. Boa noite, o programa Eclésia está no ar. Nessa edição especial do nosso programa ao vivo, nós continuamos a falar sobre o nosso querido Papa Emérito Bento XVI. O tema do Eclésia de hoje é sobre o legado teológico e espiritual do nosso querido Papa. E nós convidamos o professor Francisco Borba, ele é coordenador do Núcleo de Fé e Cultura da PUC São Paulo e sociólogo. Tem uma experiência na vida da igreja e da sociedade e vai nos ajudar a entender melhor como foi o legado do Papa, tanto nos escritos como teólogo, quanto na sua missão como nosso pastor. Muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Simone. É um prazer estar aqui com vocês. Nós abrimos o programa falando de uma frase do nosso Papa sobre a questão do amor. Nas entrelinhas, o que ele quis nos dizer? Creio que sempre a coisa importante do Bento XVI é que ele quer nos convidar a nos convertermos. Porém, nos convertermos para ele não significa a gente ser mais bonzinho, entre aspas. É lógico que ele quer que a gente seja bom, mas o problema não é ser bonzinho. O problema é ser mais afeiçoado, ficar mais perto de Cristo, amar mais a Cristo. Esse eu acho que é o grande sentido dessa frase. A gente se redireciona em direção à pessoa que a gente ama, que é Cristo. E ele diz na frase, professor, se orientem, reorganizem a vida, se renovem. E uma conversa que eu acredito que dentro e fora da igreja está muito aflorada é o que esperar de cada um de nós, católicos, cristãos, com essa renúncia do Papa. Essa renovação que ele propõe, que desafios nos coloca como católico? Em primeiro lugar, a gente acha que tem que a gente pensar, será que eu teria capacidade de abandonar o posto talvez mais importante do mundo um dia? Qual de nós teria essa capacidade, essa disponibilidade de abandonar um posto como o posto de Papa, que para nós católicos é o mais importante do mundo? Isso só é possível porque esse homem ama profundamente a Deus e está totalmente imbuído de Cristo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ele, ao renunciar, ele dá para nós um testemunho de amor e de liberdade daqueles que amam e que se descobrem amados por Cristo. Eu acho que essa é a primeira coisa que nós temos que perceber. Temos que viver essa liberdade que ele está nos ensinando com um gesto prático, não com um discurso teórico, com um gesto prático. Em segundo lugar, ele tem sublinhado muito isso, quem cuida da igreja não sou eu, quem cuida da igreja é o Espírito Santo, é Cristo. Então essa disponibilidade numa época que todo mundo fica falando dos problemas da igreja, dos erros da igreja, e a igreja erra mesmo, a igreja foi formada por homens como eu, você, qualquer um de nós que está assistindo o programa. Num momento desses, o que ele está dizendo é, o que vale é o amor de Cristo pela igreja, é Cristo cuidando dela. Não somos nós, a gente não precisa se preocupar com o futuro da igreja, com os pecados da igreja. Devemos tentar melhorar, mas não precisamos nos preocupar com isso, porque Deus há de cuidar. Ok. E olha, nós que estamos acompanhando aí de casa, podemos também participar. E quando nós dizemos podemos, é que nossos familiares, amigos, as pessoas que nos acompanham diariamente, toda sexta-feira aqui no programa Eclésia. E hoje nós temos uma novidade. Além do e-mail e do telefonema aqui para a TV Século XXI, para a nossa rede Século XXI, vocês podem entrar na página no Facebook da TV, que é específica para o Eclésia. O nosso endereço, vocês podem digitar e procurar Eclésia, espaço, RS21, tudo junto. Eclésia, espaço, RS21. E nós vamos aqui, através do tablet, acompanhando o que vocês estão falando, perguntando e trazendo para contribuir na nossa discussão. Bom, professor, eu já ouvi falar
numa oportunidade na PUC, e você salientava a missão do Papa em 3 blocos gerais. O magistério do Papa. Sim. Então, qual é a missão do Papa? Seja ele o Bento ou qualquer Papa. O outro, o que de fato o Papa Bento realizou. E um terceiro ponto, os desafios que ficam para o próximo Papa, agora que já estamos próximos do conclave. Eu gostaria, então, de começar por esse primeiro tópico, o magistério de um Papa. Bom, magistério é o que ele ensina para nós. Qual é a missão, de fato, de um Papa? A primeira missão de um Papa é tornar Cristo, tornar Deus através de Cristo, próximo de todos nós, de cada um de nós, porque a Igreja é o corpo de Cristo na história. Porém, esse corpo de Cristo ainda seria muito pouco concreto se a gente não tivesse uma pessoa que a gente pode olhar. O Papa é a ligação nossa com Cristo. Nesse sentido, pouco interessa se ele fala bem ou se ele fala mal, se ele é inteligente, se ele é burro, se ele é um bom administrador, se ele é um mau administrador. O que importa é que ele vive atacado, como dizem os italianos, atacado, ligado a Cristo, e através da ligação dele com Cristo, ele também nos liga todos nós a Cristo. E a gente percebe nos escritos, através da mídia e da própria Igreja, que existem 2 discursos. Agora, eu gostaria que você nos ajudasse a entender se são discursos opostos ou se eles vão na mesma linha. Um é o seguinte: a Igreja necessita voltar para a sua raiz, para as primeiras comunidades cristãs. E a Igreja precisa avançar. Certo. Como conciliar esses 2 pontos? Esse é um problema muito importante se a gente pensa no Bento XVI. Talvez essa seja a questão mais importante para entender todas as polêmicas em torno do Bento XVI. Nós estamos numa sociedade que está em crise. Nunca uma sociedade foi tão confortável para as pessoas, nunca as pessoas tiveram tanto poder para fazer as coisas que querem, tanta liberdade, tanta autonomia, não vamos usar o termo liberdade, mas tanta autonomia para fazer o que querem, para amar. E nunca antes, talvez, as pessoas tenham tido tanta dificuldade de se realizar. Por isso, o que o Bento XVI vai dizer para nós é o seguinte: não dá para a gente tentar ser cristão indo na onda, digamos assim. Não dá porque alguém diz, hoje a gente ama, temos muita liberdade para amar, mas essa liberdade para amar nos deixa mais felizes? Os jovens hoje, com essa liberdade, vivem a experiência do amor verdadeiro de um modo que os realiza mais? Não. Então, o que o Bento XVI defende é o seguinte: nós temos que voltar àquela raiz mais profunda do cristianismo, aquele cristianismo das primeiras comunidades, que estava bem próximo de Cristo, tanto na história quanto no coração, para, a partir dessa proximidade com Cristo, aí sim a gente pode discutir os problemas desses nossos tempos, como é que nós vamos mudar as coisas, como é que nós vamos ser mais felizes. Por exemplo, só para dar um exemplo bem concreto e rápido, não adianta você dizer, hoje porque a família está totalmente desestruturada, a gente tem que abandonar o ideal de família. Ou porque hoje existe muita liberdade sexual, a gente não pode dizer para os jovens para serem castos. O que a gente tem que dizer é, vocês ouvem na igreja uma proposta de amor de Deus por vocês e de vocês pelos outros, que pode dar um sentido maior para a família, para a sexualidade, para tudo. E aí vamos discutir depois o que faz com o sexo, com a família. Porém, sem essa experiência do amor, a gente não sabe o que dizer. Está certo, professor. E é interessante, dentro dessa proposta da tradição e da inovação, porque a própria igreja enfrenta situações em que ou algumas pessoas e no clero
ou na sociedade, os católicos se apegam muito à tradição no sentido dos ritos, das vestes, dos escritos antigos, e um outro extremo que pode dizer, não, a modernidade é benéfica, só a modernidade é boa. Então, você vê como importante esse equilíbrio. O problema é o seguinte, a gente tem que fazer uma distinção muito grande entre tradição, e na igreja a tradição é com T maiúsculo, porque é a grande tradição, não é qualquer tradição, e os costumes. Por exemplo, a gente está falando da renúncia do Papa. A tradição da igreja diz que o Papa deve ser um homem ligado a Cristo. Existe um costume na igreja que o Papa não abandonava o cargo. Se o Papa está ligado a Cristo, porque essa é a tradição, ele pode renunciar, como ele está renunciando, porque era um costume. Então, as vestes, elas importam? Importam, desde que elas nos ajudem a reconhecer Cristo no mundo. Se as vestes se tornam mais importantes do que Cristo, é melhor esquecer as vestes. Agora, se você esquecendo as vestes esquece Cristo, então vamos ficar com as vestes porque elas são importantes. Então, nós consideramos que esse papado de Bento XVI, ele levava em conta isso, professor? Porque surge aqui, pode ser até um debate já antigo, já que a mídia abordou muito, a grande mídia, conservador ou progressista? Como a gente pode explicar essa definição que se dá ao Papa? Atenção, hoje a Igreja Católica, graças a Deus, superou essa distinção entre conservador e progressista. Um bom católico é conservador em relação à doutrina, mas é conservador em relação ao núcleo central da doutrina, que é a companhia de Deus na nossa vida através de Jesus Cristo. E é progressista em termos de dizer a sociedade precisa mudar, precisa ser sempre melhor. Isso é o que vale para nós. Conservador conservador no núcleo duro da doutrina, naquilo que é essencial para a doutrina. Progressista naquilo que tem que mudar dentro da sociedade. Quer dizer, equilíbrio entre a nossa experiência de fé e os avanços e os desafios que estão por aí, não é? Diálogo, equilíbrio e diálogo. Okay. Nós estamos sempre levando para o mundo a riqueza da nossa fé, então procurando enfrentar os problemas da nossa fé a partir dos problemas do mundo e recebendo, escutando os problemas do mundo, porque os problemas do mundo nos ajudam a nos converter. Os pecados, Deus não permitiu os pecados para que a gente sofresse. Deus permitiu os pecados para que até através dos pecados nós pudéssemos chegar com mais clareza a Ele. Ok. Vocês que estão aí em casa acompanhando o nosso programa, a gente está com o professor Francisco Borba, ele é sociólogo, coordenador do grupo Fé e Cultura da PUC São Paulo, e a gente está falando sobre o legado teológico, o legado espiritual do Papa Bento. Nesse sentido do legado teológico, o Papa é um grande teólogo, a Igreja já afirma, a sociedade também. Que livros, que encíclicas dele você pontualiza como muito promissora nesse papado dele? Olha, eu acho que a gente tem... As 3 encíclicas que ele escreveu são muito interessantes. Agora, eu diria que para todos nós, leitura obrigatória, não podemos ficar sem ela, Deus Caritas Est, Deus é amor. Porque ele mostra para nós, em termos do nosso tempo, da nossa cultura, dos nossos problemas, como amar. Então, essa é fundamental, me parece. Um segundo texto que eu acho fundamental é a trilogia, são 3 livros, do Jesus de Nazaré. Porque o nosso grande problema no mundo é que mesmo nós católicos e bons católicos, pensamos que no fundo, Cristo era um grande profeta, um grande líder religioso, mas um homem do passado. Alguém que deixou uma grande herança. E Cristo, para a Igreja Católica, não é isso. Cristo é o Deus vivo, significa que Cristo ainda está presente entre nós. E a gente só consegue entender isso
lendo um bom autor. E Ratzinger é um bom autor nesse sentido. É muito importante. Eu aconselho particularmente Deus Caritas Est e Jesus de Nazaré, a trilogia. Não quer dizer que os outros não sejam bons, hein, gente? Estou só indicando os que eu acho mais importantes para a gente. Interessante. Essa questão da verdade, da caridade que está presente numa encíclica do Papa, mexe com as questões da sociedade, da economia, da cultura. Caritas in Veritate é uma outra encíclica muito importante para a gente, porque ela explica como deve ser aquilo que a gente antigamente falava muito de militância, como é que um católico deve agir na sociedade, na vida política, na vida pública, nas ações sociais. E uma característica fundamental que o mundo hoje esqueceu. O que motiva, o que leva a gente a trabalhar pelo bem do outro é o amor. Porque a gente pega os políticos, não estou criticando esse político, aquele, de modo geral, o político até luta pelo bem comum, mas geralmente por um interesse, por uma luta pelo poder, por uma ideologia, e essas coisas acabam fazendo com que, por melhor que seja a intenção inicial, no final não dê muito certo. Acaba sendo instrumentalizar o outro, usar o outro. Só o amor garante, do começo ao fim, um verdadeiro interesse pelo bem comum e não pelos nossos interesses egoístas. Então, um amor que esteja engajado, que esteja comprometido, participante. Nós estamos conversando sobre o legado teológico e espiritual do Papa Bento e eu estou aqui esperando o seu e-mail, esperando o seu comentário no Facebook. Nós queremos a sua participação, por favor, entre em contato conosco. E no próximo bloco nós vamos conversar mais e melhor com o professor sobre como o Papa apacentou as suas ovelhas, quais foram as suas obras. A gente volta já já.